Nos capítulos 5 a 8 de Isaías, encontramos uma série de profecias que abordam o julgamento de Deus sobre Judá e Israel, a chamada e comissão de Isaías como profeta, e a promessa de um sinal de esperança em meio à condenação. Isaías capítulo 5, versículos 1 a 7. Isaías começa com uma canção sobre a vinha do Senhor. Ele descreve como o Senhor cuidou de sua vinha, Israel e Judá, esperando que ela produzisse uvas boas, mas ela produziu apenas uvas selvagens. Em resposta, o Senhor declara que destruirá a vinha, removendo sua proteção e permitindo que seja pisoteada. O Senhor esperava justiça e retidão, mas encontrou derramamento de sangue e clamor de angústia. Versículos 8 a 23. Isaías pronuncia uma série de ais sobre aqueles que cometem iniquidades específicas. Ais contra aqueles que acumulam casas e campos, deixando os outros sem moradia. Ais contra aqueles que buscam festas e banquetes desde a manhã, esquecendo-se do Senhor. Ais contra aqueles que arrastam iniquidade com cordas de falsidade e desafiam Deus a agir rapidamente. Ais contra aqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que substituem a luz pela escuridão e a amargura pela doçura. Ais contra os sábios aos seus próprios olhos e os que são heróis em beber vinho e misturar bebidas, mas injustos e corruptos. Versículos 24 a 30. Isaías declara o julgamento do Senhor sobre os pecadores. Eles serão consumidos como palha e palhiço, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Deus trará uma nação distante que invadirá e destruirá a terra, espalhando terror e devastação. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 4. Isaías descreve sua visão do Senhor no ano da morte do rei Uzias. Ele vê o Senhor sentado em um trono alto e exaltado, e a cauda de suas vestes enche o templo. Serafins estão acima dele, cada um com 6 asas, cobrindo seus rostos e pés e voando. Eles clamam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os batentes das portas tremem e o templo se enche de fumaça. Versículos 5 a 7. Isaías, ao ver a visão, exclama que está perdido, pois é um homem de lábios impuros, e vive no meio de um povo de lábios impuros, e viu o Senhor dos Exércitos. Um dos serafins voa até ele com uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz, e toca seus lábios, dizendo que sua iniquidade foi removida e seu pecado perdoado. Versículos 8 a 13. O Senhor pergunta a quem enviará e quem irá por ele. Isaías responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus o envia com uma mensagem de julgamento, dizendo para dizer ao povo que ouvirão, mas não entenderão, e verão, mas não perceberão. Seus corações se tornarão insensíveis, seus ouvidos surdos e seus olhos cegos, para que não se voltem e sejam curados. Isaías pergunta até quando, e Deus responde que será até que as cidades estejam em ruínas, sem habitantes, e a terra devastada e desolada. Mesmo assim, uma 10ª parte permanecerá, mas será queimada novamente, como o terebinto e o carvalho, cujos tocos permanecem quando são derrubados. Esse toco será a semente santa. Isaías capítulo 7, versículos 1 a 9. Durante o reinado de Acaz, rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, marcham contra Jerusalém, mas não conseguem vencê-la. Acaz e o povo de Judá ficam amedrontados. O Senhor diz a Isaías para encontrar Acaz e tranquilizá-lo, dizendo que os planos da Síria e de Israel fracassarão. Se Acaz não crer, ele não se firmará. Versículos 10 a 16. O Senhor oferece um sinal a Acaz, mas ele recusa. Isaías diz que o Senhor dará um sinal de qualquer maneira. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem,
As terras dos 2 reis que Acás teme serão desoladas. Versículos 17 a 25. O Senhor trará sobre Acás, seu povo e sua casa, um tempo de calamidade como nunca antes, por meio do rei da Assíria. O Senhor assobiará para as moscas do Egito e as abelhas da Assíria, e elas virão e infestarão a terra. Naquele dia, o Senhor usará um barbeiro contratado além do Eufrates, o rei da Assíria, para rapar a cabeça, a barba e os pelos das pernas. A terra ficará em desolação e espinhos crescerão, e onde havia vinhas, haverá espinheiros. Os sobreviventes viverão da produção de uma vaca e 2 cabras, e a terra cultivada se tornará pasto de bois e ovelhas. Isaías, capítulo 8. Versículos 1 a 4. O Senhor instrui Isaías a escrever em uma tabuinha grande e chamar o filho que nascerá de Maer-Salal-Hasbaz, significando rápido despojo, rápida pilhagem. Antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. Versículos 5 a 10. O Senhor fala novamente a Isaías, dizendo que, porque o povo rejeitou as águas tranquilas de Siloé e se alegrou com Rezim e o filho de Remalias, o Senhor trará contra eles as águas impetuosas e fortes do Eufrates, o rei da Assíria. Elas inundarão Judá, cobrindo até o pescoço. Mesmo que as nações se armem contra Judá, seus planos falharão, pois Deus está com Judá. Versículos 11 a 15. O Senhor adverte Isaías a não seguir o caminho do povo, dizendo para não chamar conspiração a tudo o que o povo chama de conspiração e para não temer o que eles temem. O Senhor dos Exércitos é quem devem considerar santo e temer. Ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa para as casas de Israel e Judá. Muitos tropeçarão, cairão e serão quebrados. Versículos 16 a 22. Isaías sela a instrução entre seus discípulos e espera pelo Senhor. Ele e os filhos que o Senhor lhe deu são sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos. Isaías adverte contra consultar médiuns e espíritas, dizendo que o povo deve consultar seu Deus. Se não falarem conforme esta palavra, é porque não há luz neles. O povo passará pela terra oprimido e faminto, amaldiçoando seu rei e seu Deus, olhando para cima e para a terra, e só encontrarão angústia e escuridão. Esses capítulos de Isaías apresentam uma visão abrangente do julgamento de Deus contra a desobediência e a idolatria, mas também oferecem esperança e promessas de redenção. A chamada de Isaías como profeta, o sinal de Emanuel, e as advertências contra a aliança com nações pagãs sublinham a soberania e a santidade de Deus, bem como a necessidade de confiança e obediência a Ele. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura de Isaías, capítulos 5 a 8. Esperamos que essas lições tragam sabedoria e reflexão para a sua vida. Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano, e que a graça de Deus esteja sempre com você. Até a próxima!